Gostaríamos de fazer uma breve reflexão. Hoje nós não falaremos em Colossenses, encerrando aquela carta. Nós estaremos falando, na verdade, dentro desse tema, que é Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, né? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo de número 2. A semana que vem a gente volta para concluir a carta aos Colossenses. Lucas, capítulo de número 2. Nós iremos ler alguns versículos, pelo menos até o 20. Os que acharam, digam amém. Amém. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, e enfaixou e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui que vos trago boas novas da grande alegria, e o que será para todo o povo. É hoje que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal, e encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, o anjo para o céu dizia aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como fora anunciado. Eterno Deus, no nome de Jesus, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome, nós adoramos ao Senhor, porque somente o Senhor é digno. Recebe, meu Deus, cada canção que foi entoada aqui em adoração ao Senhor, Pai amado, porque Cristo veio a este mundo, se fez homem, Pai amado, viveu entre nós, entregou-se em total serviço e adoração ao Pai, Pai amado, e nos salvou, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, e breve voltará para buscar a igreja que nele crê, a qual ele salvou. Nós te bendizemos, Senhor amado, porque nós temos a oportunidade de estar aqui para celebrar o nome do Senhor. Nós te pedimos assim, agradecidos, no nome
do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Meus irmãos, embora a gente é mais provável que Jesus tenha nascido entre setembro e outubro, o texto nos dá essa informação quando José foi alistar-se e então o governador lança esse edital e todos deveriam recensear-se. Isto só poderia acontecer durante o verão e não durante o inverno, que ninguém poderia estar caminhando por desertos, por lugares ermos, para ir às cidades em viagens longas. Então esse recenseamento na verdade era feito no verão. Portanto, na época de dezembro é pleno inverno na Palestina. Então tudo provavelmente entre setembro e outubro no máximo é que Jesus tenha nascido. E por que comemora-se o Natal, o nascimento de Jesus, que é uma data hoje cada vez mais comercial, apenas meramente comercial? A Maria falou algo interessante, que comemora o aniversário e na maioria das vezes o aniversariante nem está presente. As pessoas não pensam, não refletem o verdadeiro sentido do Natal. E por que nós comemoramos o Natal? É uma festa maravilhosa, uma festa da família. Eu costumo dizer que a festa da família é uma festa de confraternização, enfim. Isso é bom, isso faz bem para a gente, não faz mal nenhum. O que nós temos que entender que, independente de qual seja o mês, de qual seja o dia, Cristo nasceu. E assim, precisamos entender o verdadeiro sentido do Natal, fosse ele em setembro a outubro, ou como é em dezembro. O que nós temos que entender é qual é o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. E por que ele nasceu? Por que ele nasceu dessa forma? Porque o ambiente onde ele nasceu, e esse texto vai trazer estas informações para a gente. Por que Deus se fez homem em uma forma de criança, ter nascido? Com o propósito do nascimento de Jesus. É isso que nós pretendemos pensar nesse texto, nesta hora. Quando a gente pensa e lê que Jesus nasceu em Belém, aliás, mais tarde no ministério de Jesus, quando os discípulos falam de Jesus, há uma crítica com relação ao lugar em que Jesus nasceu. Alguém critica e fala assim: por acaso já viu alguma coisa boa vir de Belém? Quem é Belém? Belém é uma cidadezinha esquecida. Um rei não é glorioso para um rei nascer em Belém. O que era interessante era nascer em Jerusalém ou entre os romanos, e isto tem um significado muito grande. Quando a gente olha para o mundo hoje, por exemplo, se nós já tiveram a oportunidade de estudar, de ler sobre o Canadá, por exemplo, país de primeiro mundo, educação 100%. Todos os moradores do Canadá, todos os canadenses têm pelo menos uma faculdade, educação lá em cima. Saúde, eles não têm demanda de problema de saúde por conta do investimento, cultura, conhecimento, país de primeiríssimo mundo avançado. Então, quando a gente pensa assim, e a gente olha, por exemplo, para o Brasil, países praticamente de terceiro mundo, como acontece aqui na América Latina, quando acontece na África, por exemplo, se a gente pudesse escolher onde nascer, em que país nascer, onde a gente escolheria, Geralmente
escolheríamos ou queríamos ser um norte-americano, um canadense. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Jesus escolheu nascer na pior cidade da sua época. Isso tem uma aplicação muito grande. Por que Jesus nasceu como nasceu? Por que Jesus nasceu? Porque ele nasceu em Belém, porque ele nasceu de uma virgem, adolescente, totalmente inexperiente, porque ele nasceu um bebê. Eu não sei quem da época aqui lembra de uma série norte-americana, né? Aí da década de 80, meados de 80 para o final de 80, uma série chamada O Homem que Veio do Céu. Quem já viu essa série? Quem já ouviu falar dessa série? Então contava uma história de um camarada que veio do céu e ele veio para cumprir algumas missões. E ele falava que o nome dele, ele vem com o nome de Jonathan Smith. E ele vem e ele fala que o chefe dele é Deus. E ele vem desenvolver algumas tarefas aqui na terra. E ele tem um policial que ajuda ele nessas missões, nessas questões. E ele, em cada lugar que ele chega, ele apresenta-se como um profissional. Ora ele é médico, outra hora é de serviços gerais, outra hora é professor, outra hora é mecânico. Em cada cidade ele tem uma missão diferente. Estou chamando a atenção dessa série, porque essa imagem de trazer alguém do céu, alguém adulto que vem e ele comanda, ele não depende de ninguém. Então esse homem que veio do céu, ele faz milagres, ele faz muitas coisas, ele opera muitas coisas, mas ele veio adulto, ele não é indefeso, ele não é dependente de ninguém. Mas aqui vai dizer o texto que esse Jesus nasceu de uma virgem, uma adolescente inexperiente, que nem estava casada ainda, estava noiva de alguém. E essa criança indefesa vai precisar ser cuidada por uma moça adolescente que vai amamentá-lo. Então ele escolheu nascer em Belém, a pior cidade possível. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que este Deus, o nascimento de Jesus ou o Natal, é a revelação de um Deus que quer se relacionar. Deus quer se relacionar com o homem. O Natal é o Deus que se manifesta para se relacionar com o homem, para se relacionar com o ser humano, para ter um relacionamento com o ser humano. É interessante, irmãos, que em um relacionamento, quando a gente pensa em um relacionamento, a gente vai falar de numa vida conjugal, por exemplo, em um relacionamento, de abrir mão de algumas coisas. Então eu abro mão de algumas coisas para me relacionar com Vitória, né? E ela abre mão de algumas coisas também, e a gente vai construindo um relacionamento ao longo da nossa caminhada e requer renúncia. Deus, aqui, no nascimento dele, o fato dele deixar a sua glória, a cidade celeste, ele deixa a sua glória, ele escolhe nascer na cidade mais simples, ele escolhe nascer como criança, ele renuncia a sua glória, ele renuncia para então se relacionar com o homem. Ele escolheu nascer em Belém, e ele escolheu nascer uma criança com o propósito de conhecer o homem e se dar a conhecer. E aliás, esse é o segundo ponto. Ele quer se relacionar com esse homem. E olha só o que diz os versículos 4, né, do texto que nós lemos. Versículo 4 diz assim: José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser essa casa de Davi. Versículo 7 diz assim: E ela deu à luz a seu filho primogênito, e enfaixou e deixou em uma manjedoura,
porque não havia lugar. Ele não somente nasceu na cidade mais simples, ele nasceu em uma manjedoura, em um estábulo onde ficavam os animais, porque não havia hospedagem naquela cidade, e ele vai ser cuidado por uma menina, adolescente, inexperiente, que vai cuidar dele. Ele então se manifesta para se relacionar. Ele escolheu nascer ali, ele escolheu nascer de uma virgem, ele veio na forma de um bebê, né, para conhecer e se dar a conhecer. Ele fez homem para relacionar-se conosco. Um texto lindo demais que Paulo fala desse desejo de Deus se relacionar com o homem. Nós temos aqui uma história, nós conhecemos a história de um Deus que é grande, que é Deus que é criador de todas as coisas, o Deus que está acima de todas as coisas. E se nós formos olhar desse relacionamento, é um relacionamento de certa forma abusiva, porque quando somente um cede no relacionamento, quando somente um cede no relacionamento, esse relacionamento se torna abusivo. É necessário que ambos cedam. E o que Deus está me contando nesse texto, no nascimento, no relacionamento, na relação, no relato do nascimento de Jesus, é que Deus cede. E olha só o que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir, muito conhecido dos irmãos, a partir do 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não usurpou ou não julgou ser como usurpação ser igual a Deus. Ele não quis abusar disso, né? Existindo na forma de Deus, né? Ele não usurpou isso. Me diz assim: pois ele, subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes, pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido na figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre todo nome, e deu o seu nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, e toda a terra debaixo, e na terra debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nascimento de Jesus em Belém, o nascimento de Jesus em forma de bebê, o nascimento de Jesus de uma moça totalmente desprovida de experiência, uma adolescente, revela um Deus que desce e quer se relacionar com o homem. O interesse dele nascer é que ele tem interesse de se relacionar com Deus. Não existe na história da religião nenhum Deus que é apontado que tem interesse de se relacionar, que desce para se relacionar com o homem. Nós devemos comemorar o Natal, sim, nós devemos celebrar o Natal, sim, porque o Natal é a revelação de Deus que quer se relacionar e tem interesse em relacionar-se conosco, e nos chama a relacionar com Ele. O verdadeiro sentido do Natal se dá quando é a revelação de um Deus que quer se relacionar conosco. Mais do que isso, Ele vem, Ele se faz homem para tornar, possível, para que nós saibamos como devemos andar, para que nós saibamos que Ele tem interesse em se relacionar conosco. João fala isso também no capítulo 3, aquele texto clássico: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João vai dizer ainda, né, no capítulo 1, João vai dizer que o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Então, esse Deus que se manifesta, se faz homem,
para ter um relacionamento conosco. Ele cede para que não seja um relacionamento abusivo, muito pelo contrário. Mais do que ele ceder, ele deixar a sua glória, ele se esvaziar da sua glória, deixar o trono celeste. Ele vem, ele se humilha, se tornando um homem. Ele é humilhado nessa vida, ele passa por todos os perrengues que o ser humano pode passar. Mais do que isso, ele assume a nossa culpa, ele está interessado em se relacionar conosco, e ele se faz o homem para que nós saibamos do interesse dele. Jesus nasceu. Por que ele nasceu? Para se relacionar conosco. Mas ele também, o texto vai nos revelar que por que Jesus nasceu? Porque ele quis se revelar a nós. Ele quis se revelar a nós. Olha só o que diz João capítulo de número 1. Já estou caminhando para o final. João capítulo 1. Olha o que João relata aqui. João capítulo 1 vai dizer o seguinte, versículos 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Versículo 14 do mesmo capítulo 1 de João diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Tudo que nós conhecíamos até o nascimento de Jesus, tudo que sabíamos de Deus, era o que os profetas disseram, era o que os profetas revelaram. Então, a ideia de você ler a história de alguém, o fato de você ler a biografia de alguém, não quer dizer que você conhece a pessoa. Se você pegar, a biografia de alguém, as informações que você lê em um livro ou nas redes sociais, que você lê ali a vida da pessoa, não te dá o direito de chegar e você de repente vai lá e chega na casa da pessoa, a pessoa vai dizer: não, você não vai entrar aqui, porque eu não te conheço. O fato de você ler acerca dessa pessoa, e nós temos o Velho Testamento de um Deus que revela através dos profetas quem ele é. Mas aí no Novo Testamento, no nascimento de Jesus, nós temos um Deus que ele mesmo vem e ele vai falar quem ele é. Um Deus que se manifesta, um Deus que faz carne, um Deus que nasce como um homem, e ele mostra, e aí a gente vê João Batista fazendo algumas declarações do tipo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos aí o próprio Deus dizendo: esse é meu filho em quem tenho prazer. E nós vemos ele próprio dizendo: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um Deus que se revela, um Deus que se dá a conhecer. Ele nasceu porque ele quis se revelar, ele quis se dar a conhecer, ele quis mostrar não somente que tem interesse de relacionar-se conosco, mas ele também se revela, ele também se mostra, ele mostra quem ele é, não apenas pelos lábios dos outros, não apenas pelo que ele revelou aos profetas, aos escritores, mas ele mesmo mostra: olha, eu sou o Filho de Deus, quem vê a mim vê ao Pai, eu sou o próprio Deus, quem eu estou no Pai, o Pai em mim. Ele não existe na história da religião, de novo, um Deus que se revela dessa maneira, um Deus que se permite conhecer, que não somente manda e orienta que escreva sobre ele, mas ele mesmo entra na história para dizer: esse sou eu. A gente vê isso, por exemplo, uma teofania. A gente tem no Velho Testamento muita teofania.
aleluia, muitas manifestações de Deus, como por exemplo, o salmo que a gente gosta demais, o salmista vem dizendo: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, Deus está no meio de nós, olha, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha, contemple o que Deus tem feito na história, na vida de vocês. E aí, quando chega o versículo de número 10, o próprio Deus se manifesta e diz: olha, eu estou aqui. Não é mais o salmista que está falando. Aqui é tarde de saber que eu sou Deus. Não é mais o salmista que está falando. Aqui, no nascimento de Jesus, não é mais esse profeta que está falando de um Deus poderoso, de um Deus criador, de um Deus que fez todas as coisas, de um Deus que opera todas as coisas. Aqui, no nascimento de Jesus, é o próprio Deus que está dizendo: esse sou eu, quem vê a mim é o meu Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o próprio Deus. Ele não somente está interessado no seu nascimento, mostrar um interesse de relacionar-se conosco, nos chamando a um relacionamento com Ele, mas Ele também está se dando a conhecer. Quando a gente olha, e Paulo trabalha demais isso, na carta que nós estamos estudando aos Colossenses, que Ele é a própria imagem de Deus, Ele é a revelação carnal. Quando a gente olha para Ele, a gente sabe que está diante do Deus vivo e todo-poderoso, e não apenas uma representação do que seja Deus. Ele é Deus. Ele está a conhecer o nascimento de Jesus. Ele nasceu. O motivo do nascimento de Jesus é porque Ele quis se revelar, Ele quis se dar a conhecer. E por último, Ele nasceu porque Ele quis mostrar que Ele é o nosso único Salvador. Ele nasceu para nos salvar. Ele nasceu para que nós fôssemos salvos por Ele. Em todas as religiões, de novo eu trago isso aqui. Vocês vão ter no islamismo, o grande representante do islamismo, que fala de Allah, o grande representante, o homem iluminado do islamismo, o Islã, é Maomé. Maomé é o grande profeta que falou de Allah, chamando a atenção de Allah. E os islamitas veneram tanto, mas tanto Maomé como o santo profeta de Allah. Só que Maomé, com todo o seu poder de persuasão e a sua mensagem, ele dizia-se representante de Allah, de Deus único e verdadeiro. E ele nunca falou: eu sou a solução para vocês. Ele sempre apontou, e ele foi visto como um mensageiro, como um profeta de Allah, apontando para Allah. Em toda a história das religiões, nós vamos ter representantes, homens e mulheres que tiveram conhecimento muito grande, que arrebanharam muitos seguidores, que veneram estes profetas, esses representantes daquelas religiões, e todos eles, ou nenhum deles, melhor dizendo, disse: eu sou, eu faço, eu sou Deus, me sigam, me adorem, se prostrem diante de mim, eu sou o Salvador de vocês. Nenhum deles. Só Jesus, o único, que está acima de todos os profetas. O nascimento dele. Então, todas as pessoas que vêm procurando Deus, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao céu a não ser por mim, a não ser por mim, a não ser por mim. Então Jesus nasceu para dizer que Ele quis
relacionar-se, é Deus dizendo: eu quero relacionar com você. Jesus nasceu para dizer: olha, eu sou Deus. Essa revelação, essa manifestação de quem Deus é. Se a gente quiser saber quem Deus é, antes a gente só conhecia, como já diria Jó, de ouvir falar. Agora os nossos olhos veem, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós vemos Deus em pessoa. Ele é o próprio Deus, e somente Ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós já dissemos aqui ainda, Jesus entra no cenário e João diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Deus: olha, esse é meu filho, eu tenho prazer nele. E uma outra manifestação de glória, ele diz: esse é meu filho que eu tenho prazer, obedecei a ele, faça tudo o que ele vos mandar. E quando nós olhamos para Jesus, ele próprio diz: eu sou Deus. Ele fala para os seus discípulos que olham para ele e fala, e ele está dizendo que está indo para o Pai, está mostrando o caminho. E um dos seus discípulos diz: olha, mostra-nos o Pai, nós sabemos que tu és. Ele diz: oh, como assim? Há tanto tempo eu estou com vocês ainda não sabem quem é o Pai? Eu e o Pai somos o mesmo, somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Ele é o único que pode dizer que é o nosso Salvador. Jesus nasceu para dizer: eu quero me relacionar com você, eu quero mostrar para você que isso é possível. Olha, eu quero, e eu estou me revelando, mostrando quem sou eu, e eu sou o Salvador de você. Porque nós somos salvos? Porque Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. O Natal é esta revelação. Todas as religiões vão mostrar uma série de liturgias que vai te levar para o céu, que vai te levar a Deus. O evangelho, o cristianismo é diferente de todas as religiões, porque o cristianismo não é um profeta dizendo o que é que você deve fazer para ser salvo. É um Deus dizendo: relacione-se comigo, eu me revelo para vocês, e eu sou o único que posso te salvar. Aleluia. Deus que se manifesta para vir nos salvar. Deus que se manifesta e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um Deus, o único Deus verdadeiro. A gente costuma dizer: tu és o Deus dos deuses, ou tu és, não existe Deus poderoso como o Senhor. A gente costuma dizer, e não está errado em dizer isso, mas simplesmente não há nenhum outro Deus além dele. Não há um Deus como o nosso Deus, que se relaciona, interage, manifesta, se revela e anda conosco. Aleluia. Anda conosco e diz: eu sou o caminho. Não vá por outro, não. Eu não sou um caminho, eu não sou uma possibilidade, eu sou a única possibilidade. Eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida que te salva. Eu sou o teu Salvador. Ele precisou nascer, se manifestar neste mundo. Por isso que a gente comemora o Natal, que é Deus dizendo que se relaciona conosco. É um Deus que manifesta, se revela para nós, e é um Deus que se mostra e prova que Ele é o nosso único Salvador. Então adoremos a Deus. Aleluia. Coloquemos em pé.